Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso capítulo 7 do nosso curso de Blender 3D. Eu sou Alexandre Ferri e hoje vamos falar um pouco mais sobre materiais. Na aula passada, nós aprendemos a salvar os nossos projetos, né? Então nós fomos aqui em arquivo, aprendemos diversos comandos que existem aqui nesses itens, né? E um deles é o processo de abrir, onde temos o nosso capítulo 6 ainda salvo aqui. A partir desse momento, vai começar já a ficar um pouco mais interessante a utilização do programa Blender. Nós sempre trabalhamos com essa cor meio cinza, né? E vamos hoje aprender a dar um pouco mais de cor nos nossos projetos. Nós vamos trabalhar então com materiais, tá? O processo para a gente poder trabalhar com materiais depende primeiro que a gente selecione o objeto no qual nós desejamos aplicar o material. E vamos entender o material do mesmo processo que nós entendemos como ele é fisicamente, né? Então ele vai ter uma característica de cor, de superfície, vai ser rugoso, vai ser brilhoso, é fosco, vai refletir, vai receber sombras, não vai receber sombras, enfim, nós temos aí diversas propriedades que podemos estar aplicando neste material para que ele dê uma característica visual no nosso objeto. Então, o primeiro passo, nós temos que selecionar qual destes objetos nós vamos querer aplicar o material. Então, vou selecionar aqui, no caso, essa nossa esfera e vou posicionar ela aqui um pouco mais à frente, para que a gente tenha uma boa visualização dela. Lembrando que nesse momento nós estamos aqui no modo de objeto, né? Então é o modo que nós podemos selecionar os objetos que queremos trabalhar. O segundo passo é a gente entrar aqui nessa barrinha das propriedades, onde nós temos um íconezinho aqui, que é o que representa trabalhar com materiais, tá? Que é, no caso, essa pequena esfera, tá? Não vamos esquecer que existe uma segunda esfera aqui do lado esquerdo, mas é para definição de ambiente, tá? Então nós vamos um pouco mais à direita e entramos nessa guiazinha aqui de materiais, tá? Bom, como no nosso projeto estamos iniciando do zero, não existe nenhum material definido aqui nesse momento, então somos obrigados a clicar neste botão novo. Agora estamos definindo um novo material e este material que estamos definindo, ele está sendo aplicado ao nosso objeto selecionado, que aqui no caso é a esfera. Eu vou aumentar um pouquinho a nossa barrinha aqui de ferramentas, só para a gente poder enxergar melhor, tá? Essa caixinha que nós estamos vendo aqui é o nome que nós vamos atribuir ao material. Então, é interessante a gente colocar um material, uma vez que nós podemos estar trabalhando aí com um projeto complexo, né? E envolvendo diversos materiais. Então o nome ele vai ser um apelido para a gente poder identificar que material é esse que nós estamos trabalhando, né? Então vamos chamar este material de material da esfera. Ou qualquer outra definição de nome, desde que este nome lhe ajude a identificar para que esse material serve ou onde ele está sendo aplicado no projeto, ok? Então, no caso da nossa videoaula, vamos chamar aí de material da esfera. Vou clicar agora aqui em Enter e vocês observam que nessa lista de materiais, ele agora está sendo referenciado por este nome de material da esfera. Um pouco mais abaixo, nesta caixa maior aqui, nós temos uma janela muito importante que ela vai nos dar o quê? Uma definição visual deste material. Ou seja, quando selecionarmos um material nesta lista aqui de cima, ele será visualizado com todas as suas características nessa janela aqui de previsão, tá? E nós podemos aí ter alguns facilitadores para poder enxergar esse material de uma melhor forma. Por exemplo, como esse material ficaria se aplicássemos ele num cubo, né? Ou na nossa macaquinha Suzane, ou então como ficaria se nós aplicássemos esse material em cabelo, ou então como ele ficaria se aplicássemos esse material com um fundo
de ambiente, né? Mas um pouco mais à frente nós vamos aprender a trabalhar com ambiente, né? Que é uma imagem que fica ao fundo do nosso projeto. No caso aqui ele está imitando um céu. E por último, a primeira opção dessa lista, onde nós podemos ver este material sem ser aplicado a nenhum objeto, mas mostrando como ele ficaria aplicado numa superfície achatada, onde nós podemos ver com facilidade a parte do brilho do material, que neste caso aparenta ser um material do tipo plástico, né? Com um pouco de brilho, ok? Então nesse momento vamos deixar aqui na esfera, que é o melhor método da gente poder estar visualizando. Agora um pouco mais acima dessa janela de previsão, nós temos umas guiazinhas aqui, são 4 guias, né? Que podem determinar o tipo do material, ou seja, é um material que vai ser aplicado na definição de uma superfície, ou então é um material que vai dar um aspecto aramado à nossa esfera, né? E você deve estar falando assim, bom, você mudou o material, mas eu não estou vendo nada acontecendo aqui na minha esfera. Na verdade, já aconteceu, né? A esfera agora ela está com esse aspecto e ele pode ser evidenciado isso na hora que nós renderizamos esse projeto, né? Ó, vocês, aqui é a posição que a câmera está no momento, então está um pouco diferente daquela perspectiva que nós estávamos. Mas, mesmo assim, aqui no nosso canto direito, a gente consegue ver que a esfera ela está com essa característica do objeto, do material aramado. Perceberam? Então nós temos aqui uma forma de visualizar os nossos objetos que não necessariamente representam o aspecto final que eles vão ter quando nós renderizamos o projeto, que é quando temos esta visualização aqui. E para nós podermos ter a visualização igual do processo da renderização, nós podemos fazer uma pequena modificação nesta caixinha que fica nessa barrinha central. Clicando aqui, nós temos aí algumas opções para estarmos visualizando estes nossos objetos. E uma delas é esta opção renderizar. Nós estamos vendo então agora exatamente como fica os nossos objetos após o processo de renderização, né? Só que aí nós temos uma pequena desvantagem, que a cada movimento que nós fizermos no nosso projeto, por exemplo, vou rotacionar aqui os objetos, nós estamos tendo aqui uma movimentação um pouco mais quebrada, né? Por quê? Porque o computador ele tem que fazer diversos cálculos para cada posição que a gente coloca o nosso objeto, tá? Essa é a desvantagem, então nós não temos aquela suavidade, né, quando nós trabalhamos, por exemplo, no modo sólido. Olha como quando nós visualizamos desta forma, a movimentação dos nossos objetos é muito mais tranquila, né, perfeita, né. Então, nós podemos modificar esta visualização apenas em alguns momentos, como por exemplo, o momento onde nós estamos definindo o material e gostaríamos de ter uma visualização mais precisa de como vai ficar o nosso objeto com esse material, tá? E agora, com essa visualização, a cada modificação que nós fizermos aqui na nossa guiazinha de materiais, ela acaba sendo visualizada no nosso projeto também. Então, por exemplo, se eu mexer aqui para a superfície agora, nós conseguimos ver o objeto com o material de superfície aplicado, né? Se colocarmos em formato volumes, então nós conseguimos ver esse objeto de uma forma um pouco mais transparente, né? Como se fosse uma bola de fumaça ou um material qualquer que não seja um material tão sólido, né? E tem também aqui o formato de halos, que é um formato mais luminoso, né? Quer dizer, o material ele produz a sua própria luz. Então eu espero que vocês tenham conseguido compreender as diferenças que existem para cada tipo de material, né? E é importante também vocês compreenderem que neste modo de visualização do tipo renderizar, a gente não consegue mostrar o objeto que nós estamos selecionando, né? Então se eu selecionar aqui, por exemplo, o cubo, a gente não tem nenhuma mudança visual
que nos indique que objeto está selecionado. A única coisa que nós temos que pode nos indicar neste modo de renderizar é aqui nessa janela, onde nós podemos, por exemplo, selecionando aqui o cone, ver que o objeto que está selecionado agora é o cone, né? Então temos aqui também o cilindro, o cubo, a esfera, mas no projeto mesmo a gente não tem nenhuma mudança, né? Tá? E eu vou aproveitar e vou criar aqui no nosso cubo um material, certo? E o material deste cubo eu vou colocar ele aqui também no modo aramado. Então é só para vocês verem que a gente está visualizando aqui exatamente as arestas do nosso objeto, né? Ele não vai criar esse modo aramado uma linha no meio, por exemplo, onde não existe uma aresta, ok? Tá? Então só para exemplificar um pouco melhor, mas vamos voltar então a nossa esfera para o material do tipo superfície, tá? E eu queria que vocês observassem que neste momento a nossa esfera ela tem aqui uma parte muito escura, né? E uma outra parte aqui bastante clara, né? Isso é para evidenciar bem para vocês que nós temos apenas um ponto de luz no nosso projeto e que essa face escura ela não está recebendo luz, portanto ela fica com esse aspecto bastante escuro, né? Não há muita definição. Nesse caso, se nós precisarmos fazer uma pequena correção no nosso projeto para que tenha um pouco de luz nessa face aqui também, nós precisaríamos criar um outro tipo de iluminação em outra localização, mas isso nós vamos aprender um pouco mais à frente. Eu só estou falando isso para vocês não estranharem a diferença na visualização quando estamos aqui no processo de renderizar ou quando nós estamos numa visualização de sólidos, ok? Onde a iluminação aqui ela não tem um efeito tão forte, né? Ok? Bom, mas voltando aqui para o nosso material, estamos aqui trabalhando no material da nossa esfera, né? E vamos aprender então o primeiro ponto importante de definição de material. Vamos voltar então aqui para a visualização da opção de renderizar. Vamos colocar aqui a nossa esfera de uma forma melhor visualizada, né? Com a parte iluminada frontal. E vamos aprender agora sobre este campo chamado difusa. E para a gente poder entender melhor o que é difusa, nós temos que ter aí um pouquinho de conhecimento de física, né? Como que a luz trabalha sobre o material. Então imagine que aqui em cima nós temos um ponto de luz, né? Que é a nossa lâmpada que está iluminando o nosso material. A luz ela parte da lâmpada, ela ilumina a superfície do material e essa parte que está sendo iluminada, ela reflete a luz que vai para o nosso olho, né? Que é o nosso ponto de visão. No caso aqui do projeto, a nossa câmera. Então, se nós temos aqui uma luz branca e o nosso objeto ele absorve todas as cores da luz branca e apenas reflete a cor vermelha, nós teríamos uma propriedade nessa caixa aqui de difusa semelhante a esta aqui, ok? Ou seja, nós estamos dando uma característica para o nosso material que ele absorve todas as cores e apenas reflete a cor vermelha, entendeu? Isso é a luz difusa, que é a luz que é refletida dos materiais, da superfície dos objetos, ok? Então nós temos luz difusa o tempo todo no nosso ambiente onde estamos vivendo, né? Agora, por exemplo, você está olhando para o seu monitor, que ele tem uma luz própria, né? Ele tem aí uma lâmpada de fundo que ilumina, então a luz ela já vem diretamente ao nosso ponto de visão, né? Agora, você tem também a luz difusa acontecendo no seu ambiente. Então, por exemplo, se você está segurando agora uma folha de papel
E se você olhar para esta folha de papel, você vê que ela é branca, por exemplo, né? Significa o quê? Que todas as cores da luz, ela está refletindo para você. Por isso que ela tem esse aspecto branco. Se você tem algum texto nessa folha, você deve estar vendo ele aí na cor preta. Provavelmente deve ser preto, né? E aí você compreende que a cor da tinta dessas letras, ela faz o quê? Ela absorve todas as cores, né? Por isso que ele tem um aspecto preto. E isso tudo nos remete um pouco sobre as características físicas da luz e da absorção e reflexão da luz na superfície do material. Por isso que esta caixinha recebe este nome de luz difusa, né? Outra coisa que nós temos ainda relacionada à luz difusa é a sua intensidade, né? O que vai fazer essa intensidade? Esse campo intensidade vai nos dizer quanto dessa luz vai ser refletida neste material. Então, se nós abaixarmos essa intensidade, vocês vão observar que o objeto vai ficando mais escuro. Estão vendo aí, ó? Até um determinado ponto em que ele não reflete absolutamente nenhuma luz de nenhuma cor, né? Nenhum espectro das cores da luz é refletida para o nosso olho, né? Ele tem apenas aqui uma parte brilhosa, né? Que está mais relacionada a uma questão de polimento desse material, né? Que nós podemos ter uma ideia melhor aqui na nossa caixinha de previsão também, né? Ok? Vocês observam que a nossa caixa de previsão, ela é bastante aproximada em relação à nossa esfera, porque os dois objetos são uma esfera, porém na nossa caixa de previsão, a esfera aqui ela tem uma quantidade de faces muito maior, né? Então nós conseguimos ver de uma forma mais suave essa parte mais brilhosa aqui da esfera, né? Nos dando um aspecto de polimento dessa esfera, né? Então, quando você tem um material muito polido, né, você tem essa parte de reflexão da luz pelo aspecto físico da superfície, coisa que está um pouco diferenciada na nossa esfera um pouco maior aqui, pelo fato, além dela estar de um tamanho maior, ela ter umas faces, ela ter uma menor quantidade de faces. Então vamos aumentar novamente a nossa intensidade, tá? E aí é uma pequena regulagem que a gente faz para o aspecto do material que nós desejamos obter, não é mesmo? Nessa faixa aqui nós temos um aspecto que nos lembra um pouco mais de um material plástico, né? Poderia ser também um marfim, poderia ser, enfim, qualquer material que tenha que tenha uma visualização parecida com esta da esfera, né? Por exemplo, não parece também uma bola de snooker das mesas de bilhar? Parece, né? Uma outra forma, além de você arrastar também aqui com o mouse, você pode dar um duplo clique, ok? E aí você pode estar definindo manualmente. Então, por exemplo, 0.8 é o 0800, né? 0.1, enfim. Você vai estar digitando o valor numérico aqui, né? Eu não posso utilizar, por exemplo, o 5, né? O máximo que ele pode chegar na intensidade é 1, ok? Então, por exemplo, eu quero pôr aqui 1,5. Não vai conseguir 1,5, tá? No máximo é 1. Então, 0,8, por exemplo. E agora, um pouco mais à direita, nós temos uma caixinha que nos dá mais algumas características do nosso material. Clicando nela, vai aparecer aqui uma lista com alguns nomes meio esquisitos, né? Esse material do tipo Lambert é um material muito aplicado para superfícies do tipo plástico, metal, enfim. É o padrão que o programa Blender já carrega sempre que criamos um novo material. Mas temos também outros tipos, por exemplo, Orenmeyer é uma superfície áspera ou rugosa. E uma vez que definimos, aparece aqui uma característica dessa superfície, que é a rugosidade. Está aqui embaixo, né? O máximo que ele pode chegar aqui é em 3,140, nós damos
essa característica da rugosidade no material. Bom, rugosidade vocês sabem muito bem o que é, né? Lógico que tem ainda algumas outras características, por exemplo, essa parte aqui do brilho, que a gente teria que tirar esse efeito aqui, que vai ser tratado um pouco mais à frente. Mas vocês conseguem observar agora uma diferença em relação ao material do tipo Lumber, tá? Então aqui, para você poder visualizar melhor, o Lumber e o material do tipo Orenmeyer, tá? Que é um material utilizado para representar uma superfície áspera ou rugosa. Agora temos um outro tipo de material, que é um material com um nome meio esquisito, né? Chama-se caricaturado, né? Esse material é um material típico daquele utilizado em desenhos animados, né? Onde você tem ali um alto contraste, né? Então, quando nós fizermos aí um projeto no Blender, onde a finalidade é fazer um filme com um aspecto mais parecido ali para um desenho animado, nós precisaríamos utilizar um material deste tipo, caricaturado, né? E aí nós vamos abrir duas novas caixinhas, aqui, que é tamanho e suavizar. Ou seja, vocês estão vendo que, dependendo do material que selecionamos aqui em cima, vão aparecer mais ou menos caixinhas aqui com algumas propriedades relacionadas a esse tipo de material, né? Bom, enfim, né? Dependendo do tipo do material que você selecionar, vai abrir diversas propriedades desse tipo de material. Então vamos falar apenas algumas delas, né? Por exemplo, tamanho, aí, o que nós estamos modificando aqui com tamanho, né? Quanto que essa luz aí vai ser dispersa, né? Então se ela vai pegar toda a área do meu objeto, ou eu quero reduzir a área de dispersão da luz, né? Então esse campo tamanho, ele vai definir até onde a luz vai atingir o seu objeto e vai executar esse processo de difusão, né? Eu vou diminuir aqui para uma área que a gente possa conseguir ver bem essa parte onde que a luz reflete e a parte que está mais escura, para poder mostrar esse campo aqui, suavizar, ó. Observe o que vai acontecer onde a luz deixa de atuar. Então vocês observam que à medida que eu diminuo essa suavização, a diferença entre a área mais iluminada e a área escura, ela fica com alto contraste, né? Então você tem uma área bem definida da onde o nosso campo de atuação da luz termina, ok? Agora, se a gente aumentar esse campo suavizar, tá? Vocês vão observando que essa área de atuação, ela vai ficando o quê? Mais suavizada, né? Tá vendo? A gente quase não consegue mais ver a área onde o campo de luz deixa de atuar. Com a suavização menor, nós conseguimos ver, por exemplo, as faces que são iluminadas e a face seguinte, que é a face que não recebe a luz, ela não faz esse processo da difusão da luz, né? Ela fica bem delimitada aqui, né? Então você tem a área bem clara e em seguida uma área bem escura, né? Então você observa que esse campo suavizar é o mesmo efeito que fizesse um alto contraste nos nossos objetos, né? Aumentando a suavização, nós conseguimos ver aqui que tem algumas faces como essa daqui, por exemplo, que ela já está quase escura, mas ela não é totalmente escura, né? Então nós temos o que? Uma suavização da área mais clara para a área mais escura do nosso material, do nosso objeto, né? Então essa é a característica do campo suavizar aplicado a este material.
Um outro tipo de material que nós temos também é o do tipo Fresnel, que ele vai criar um efeito no nosso material parecido com o de um tecido, né, do tipo seda, ok? Então vamos aplicar esse tipo de material, Fresnel, e nós conseguimos observar aqui na nossa esfera o aspecto que ele tem, né? Exatamente o mesmo aspecto quando nós temos uma seda e nós jogamos uma luz sobre ela, né? Então tem uma área da seda que ela absorve mais a luz e reflete menos, né? E dependendo do ângulo com que a luz incide sobre esse tipo de tecido, ele consegue ter um efeito mais claro em algumas outras regiões, né? Então, se você precisar fazer um material do tipo tecido, você vai ter que escolher essa opção Fresnel. E aí você tem também outros campos aqui, onde você pode determinar a potência, né? Então, podemos colocar a 0, que é a potência de absorção da luz, né? Então, a 0 ela absorve quase nada de luz, né? Praticamente não absorve nada de luz. E se aumentarmos esta potência para 5, por exemplo, ele consegue absorver quase que totalmente a luz, né? Então vamos deixar aqui um pouco mais abaixo. Tá? Aqui tem um aspecto mais parecido com o da seda, né? E aqui nós temos um campo fator, que é um campo de mesclagem, né? Que é justamente a mesma coisa que a suavização da área que absorve mais luz da área que não absorve tanta luz, né? Então você vai suavizar essa divisão de áreas. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui para a gente poder ver bem a suavização, para a gente poder ver bem a atuação deste campo fator entre uma área e a outra. Então, se a gente aumentar um pouquinho, tá? Vocês observam que a gente aumenta esse contraste entre a área que absorve a luz e a área que não absorve a luz, tá? E diminuindo esse fator, nós vamos diminuindo essa diferença aqui. Então, deixando aí o fator em 1,5, nós conseguimos criar um efeito bem parecido com o efeito da seda. Uma outra propriedade que nós temos no estilo Fresnel é esse gradiente de cores, que vai abrir agora uma série de campos aqui para você poder fazer definição, né? No caso aqui nós estamos utilizando um tipo de mesclar que é clarear, né? E nós temos aqui uma definição de cor. Então, por exemplo, se jogarmos aqui um verde, né? Nós observamos o que acontece com a nossa esfera nesse momento, né? Então as partes mais iluminadas, elas ganham uma coloração um pouco mais esverdeada, né? Que poderia ser uma característica do nosso tecido, né? Enfim, nós vamos ter aqui diversos campos com muitas opções, né? Vale a pena depois vocês estarem entrando em cada uma delas, estar visualizando aí o que cada uma delas pode estar modificando no nosso objeto, né? E não convém agora a gente detalhar muito cada uma dessas opções, tá? O importante nesse momento é a gente saber que esse tipo de material Fresnel, ele serve para a criação de um material do tipo tecido. E para tecidos, além da opção do Fresnel, nós temos também a opção do Minart, que é um camarada chamado Marcel Minart, propôs aí um processo de cálculos matemáticos para poder criar um tecido mais parecido com o tipo de tecido de algodão, né? Então, o nosso material ele vai ganhar um outro aspecto, diferente daquele aspecto da seda, né? Então vamos desativar aqui o gradiente de cores. Vamos mexer nessa propriedade aqui de escurecer, né? E na verdade esse escurecer, o que ele vai fazer, né? Ele vai dizer o efeito do tecido para a absorção da luz, né? Absorção e reflexão da luz, né? Então quanto mais ele absorver, maior será esse campo escurecer, né? Quer dizer, o tecido ele vai estar absorvendo mais luz. Então, o tipo de material Minart se aproxima
mais do tipo de tecido algodão, enquanto que o material do tipo Fresnel se aproxima mais de um tecido do tipo seda. A maior diferença que nós temos entre o Fresnel e o Minaert é que no Fresnel as áreas que são as áreas mais refletidas, elas ficam o quê? Mais escuras, né? Enquanto que no Minaert acontece justamente o contrário, né? As áreas mais refletidas são aquelas que ficam mais claras, ok? Então essa é a maior diferença entre esses dois tipos de material. Lógico que tudo isso é novo para você, e apenas trabalhando é que a gente vai conseguir se acostumar um pouco mais com cada tipo de material e em que momento nós vamos estar utilizando eles, tá? Mas acredito que dessa forma já está bem detalhado este campo difusa. Então vamos voltar para o nosso material do tipo Lambert, ok? Que é o material mais utilizado aí para representar um plástico, por exemplo. E agora vamos fechar este campo difusa que nós já falamos sobre ele. E vamos aprender um pouco agora sobre o especular. Que seria essa parte especular? Vocês estão vendo na minha esfera que existe uma parte dela que é uma parte mais brilhosa, né? Se a esfera, por exemplo, ela é de um material bem polido, você teria uma reflexão maior, mais parecida com a reflexão de um espelho, né? E quanto mais áspera vai sendo essa nossa superfície, menos reflexão, ou seja, menos pontos de maior intensidade de luz como este daqui da esfera vão ser apresentados no nosso objeto. Tá? Então o especular ele vai trabalhar apenas com as características desta pequena área da nossa esfera, tá? Que é essa parte da reflexão da luz, ok? Então nós temos aqui a coloração que vai ser refletida. Então uma luz branca ela vai ser refletida como branco, ou vai haver uma absorção de cores e apenas a reflexão de uma cor azul, por exemplo. Então aí nós temos a mudança, o que ocasionou no nosso material. Esse primeiro campo da coloração, ele vai definir essa cor, né? Então se eu quisesse, por exemplo, que saísse aqui um amarelo, e aí nós teríamos essa parte aqui do especular definida como amarelo. A intensidade vai nos dar a intensidade dessa luminosidade, então quanto mais aumentamos, mais forte fica, né? Ou então podemos até anular por completo essa parte do especular, colocando em zero essa intensidade. Então aí nós teríamos um material mais fosco, né? Sem pontos, com grande reflexão de luz, ok? E todo esse processo de cálculo da luz especular, ele é um processo matemático, né? Então existe alguém por trás disso tudo que fez um cálculo matemático, né? E como um reconhecimento da sua contribuição, esses nomes esquisitos que a gente vai vendo aí, por exemplo, Cook Torrance, são o sobrenome das pessoas que fizeram a sua contribuição, né? Então aqui nós temos ali que o sombreamento foi proposto por Robert Cook e Kenneth Torrance. Por isso que ele ganha esse nome de Cook Torrance, né? Da mesma forma, por exemplo, quando uma pessoa descobre uma estrela e essa estrela ela ganha o nome dessa pessoa. Então é muito comum a gente ver o nome de pessoas, ou melhor, o sobrenome dessas pessoas, né? Em processos de cálculos matemáticos, enfim, foram as pessoas que deram a sua contribuição no campo da ciência, ok? Então, esse aspecto Cook-Torrance, ele serve para superfícies brilhantes de material possivelmente plástico, tá? Um outro tipo que nós temos é o tipo Phong, que é similar ao anterior, mas ele é melhor para utilização com peles e superfícies orgânicas. Nós temos aqui um campo que foi aberto aqui, que é a dureza, né? Então, quanto maior aumentamos esse aspecto da dureza, o material ele ganha um aspecto que nos induz a um material mais duro, né? Mais polido, né? Que ele tem um efeito de polimento mais intenso, né?
o seu especular nessa característica FONG, ele deve ser mais utilizado para superfícies orgânicas, né? Como por exemplo, se nós fôssemos criar um material parecido com a pele. E esse material FONG foi também atribuído por causa de um matemático, né? Uma pessoa que propôs um processo de cálculo, que eu acredito que deva ser um chinês. Bom, isso não interessa no momento. Vamos ver aqui um material do tipo Blin. Quem contribuiu para esse material foi uma pessoa chamada Jin Blin, que agora me pegou, não sei se é japonês ou é chinês ou que diabo é isso, né? Mas o que interessa mesmo é para que serve esse material do tipo Blin, né? Então, quando você tiver um material onde você quer que ele tenha maior propriedade de reflexo, né? Um reflexo bem definido, né? Como, por exemplo, utilizar em materiais do tipo metal, né? Ou objetos muito lisos, né? Vidro, metal, enfim. Você deve aplicar esse tipo de propriedade Blin, ok? E aí nós temos também características aqui, onde nós podemos mexer na dureza, ok? E no índice de refração da luz, tá? Então a gente pode aumentar aqui esse índice, né? E vocês vão vendo ali a mudança que vai ocorrendo aqui na nossa esfera, tá? Se aumentarmos a dureza também, nós aumentamos aí o contraste da mesma forma. Enfim, é uma característica mais utilizada para metal e objetos lisos, tá? Nós temos também aquele processo parecido com o do anterior, que é o caricaturado, né? Então nós temos aqui um efeito mais próximo de um desenho animado, né? Então, quando nós fizermos aí um projeto de animação para fazer um desenho animado, para a parte especular, o caricaturado seria mais indicado, ok? Nós temos aqui propriedades como o tamanho, né? Vou mexer aqui um pouquinho, tá? A parte de suavizar, que essa linha divisória entre a área mais intensa e a área mais escura, né? Tá? Então ele suaviza essa parte. Tá? Aqui a gente consegue ver bem quando suavizar está num nível maior ou quando diminuímos essa intensidade do suavizar. Tá? Se colocarmos em 0, então nós teríamos aqui um efeito de alto contraste. E nós temos também um outro tipo, que é o tipo Ward, que foi proposto pelo Gregory Ward, né? Esse tipo Ward, ele deve ser mais utilizado quando nós queremos assim um meio termo entre um metal e um plástico, tá? Então, para esse tipo de material, poderia ser o que aí um marfim, por exemplo, né? Poderia ser maior indicado para fazer um aspecto de marfim. Nós temos então aqui a intensidade, enfim, alguns outros campos onde nós conseguimos fazer algumas modificações nesse tipo de material, tá? Então essa daqui é a parte especular, ok? Fechando a parte especular, nós temos essa outra parte aqui, que é a parte do sombreamento. Essa parte do sombreamento é essa parte mais escura do nosso objeto. Então, por exemplo, se a gente mexer neste campo aqui de emissão, nós teríamos um objeto que teria uma propriedade de emitir luz. Então ele não iria gerar sombras, mas pelo contrário, ele iria propagar luz, né? Como se o objeto tivesse aqui a sua característica de uma lâmpada. Enfim, nós temos aqui diversos componentes, diversas propriedades, que se a gente for mexer em cada uma delas, nós vamos conseguir identificar mudanças no nosso objeto, né? E se eu ficar falando aqui em cada uma delas, eu vou entrar um pouco em contradição sobre aquilo que eu falei em alguns capítulos lá atrás, que a gente não deve se preocupar muito nesse primeiro momento em ficar olhando cada um desses campinhos aqui, o que eles fazem, porque nós vamos acabar e nós vamos perder muito tempo nisso, e no final, quando vocês saírem do programa, vocês vão acabar automaticamente esquecendo de tudo isso que eu falei. O mais importante
é a gente saber que esse campo aqui ele vai mexer com sombreamento do nosso objeto, tá? Aqui nós temos um outro campo que mexe o que? Com transparência do nosso objeto, tá? Então, nós temos aqui algumas guias, enfim, da mesma forma. Eu vou falar um pouquinho só sobre essa transparência Z, tá? E aí eu vou mexer nessa característica aqui, Fresnel, e vocês vão observar o que faz essa propriedade da transparência. Olha lá no nosso objeto. Ele vai estar justamente dando um aspecto de transparência para o nosso objeto, como se ele fosse feito agora de vidro, né? Então vocês estão observando como a gente tem várias características do nosso material, que é importante depois a gente com calma ir passando uma por uma e conhecendo, mas isso vamos fazer com calma, né? Não vamos ficar agora nesse momento com essa neurose de ficar olhando cada um desses campos, né? Vamos devagarzinho. O que nós temos daqui para baixo são todas características e propriedades que podemos estar aplicando no nosso material. Essas características e propriedades é que, quando bem utilizadas, elas vão aumentar o nosso realismo, né? É importante também você entender que à medida que nós escolhemos outros tipos de materiais nessas guias aqui em cima, por exemplo, aramado, né? As propriedades que estão aqui embaixo, elas mudam dependendo do tipo de material que nós selecionamos. Por exemplo, se for para volumes, né, nós temos outras características. Se for ralo, nós temos outra característica diferente, né? Então cada uma delas vai abrir uma série de campos, né, de caixinhas aqui, onde nós podemos estar fazendo diversas modificações. Portanto, é um assunto bastante extenso para a gente poder estar tratando aqui, uma vez que nesse primeiro momento o mais importante é você entender o que é um material e como aplicamos esse material nos nossos objetos. Depois, com o tempo, aprendendo a mexer com o programa, fazendo projetos, passando por dificuldades, é que nós vamos começar a conhecer melhor cada uma dessas características, né? Então, só mesmo trabalhando é que nós vamos chegar num limiar mais próximo da perfeição. Agora, voltando para o nosso tipo superfície, nós podemos ainda passar por uma outra situação. Digamos que você tenha um objeto onde você gostaria de aplicar mais de um material a esse objeto. Então, como podemos fazer isso? Eu vou abrir aqui um pouco mais essa caixinha, arrastando aqui abaixo. Nós temos aqui então nessa caixinha aqui a nossa lista de materiais que são pertencentes ao objeto esfera, tá? E eu vou clicar nesse mais aqui para abrir uma nova opção nessa nossa lista. Neste momento nós temos aqui então aqui um novo campo para receber um novo material, ok? E agora clicamos neste botão e aqui estamos criando um segundo material. E aqui vamos criar então um nome onde vamos chamar aqui de topo verde, tá? Esse nome vai me representar o que? O topo da minha esfera, que vai ser uma cor esverdeada. É um nome que me traria de uma forma mais rápida o que esse material está representando. E aí vamos mexer aqui nas características desse material, onde eu vou colocar aqui a cor verde para difusa, tá? Enfim, não vou fazer muitas mudanças, apenas vou dar uma única característica de uma outra cor, só para a gente poder ver o segundo material aplicado ao mesmo objeto, tá? E aí, como vamos fazer para aplicar este material em uma parte do nosso objeto? Então, como podemos fazer? Como vamos atribuir um material em apenas uma parte do nosso objeto, nós vamos ter que entrar agora no nosso modo de edição. Por que entramos neste modo de edição? Para que a gente possa fazer a seleção da parte do objeto que desejamos aplicar o material. Só que o problema dessa forma de seleção que nós estamos agora é que nós estamos no modo de renderizar.
E assim não conseguimos encontrar nenhum ponto daquilo que estamos selecionando. Então vamos sair deste modo e agora vamos entrar então nesse modo materiais, onde nós conseguimos ver um pouco melhor o material aplicado ao objeto, né? E a sua característica com o nosso ponto de luz que pertence ao nosso projeto, né? Se nós colocarmos no modo inicial, que era esse modo sólidos, nós temos aqui uma característica de iluminação do nosso objeto muito diferente daquela de quando renderizamos o objeto. Então, para essa finalidade de aplicação de material no objeto, o melhor modo da gente poder estar visualizando, que não é um modo tão pesado, mas ao mesmo tempo nos traz um pouco do realismo que vai ser em relação à imagem final do nosso projeto, é esse modo aqui, materiais. E agora nós conseguimos então visualizar de uma melhor forma os elementos que nós vamos selecionar no nosso objeto. Eu vou abrir aqui eu vou então mudar aqui o nosso ponto de visualização. Vou colocar o nosso objeto no modo aramado e vou fazer aqui uma seleção do tipo box para que a gente possa selecionar essa parte superior do meu objeto, né? Eu não estava com um ângulo muito bom, eu vou fazer de novo o processo e agora sim a gente conseguiu selecionar essa parte aqui do topo da minha esfera, tá? Então, vocês estão verificando que eu selecionei aqui todos os vértices, né, que compõem essa parte superior aqui da minha esfera. Bom, uma vez que nós já definimos todos os elementos que gostaríamos de selecionar, eu vou tirar agora o objeto desse modo aramado. Para quê? Para que a gente possa ver o material que vai ser aplicado nessa parte superior do nosso objeto. E aqui vocês vão verificar que existe aqui um botão atribuir. Estão vendo? Eu vou clicar neste botão e ele vai atribuir para esta seleção o material que está selecionado aqui na minha caixinha em cima. O material que está selecionado nesta lista. Então, neste caso, estamos selecionando aqui topo verde. E agora eu vou clicar aqui no botão atribuir. Então vocês observam que o nosso objeto acaba de ganhar 2 materiais. Então nós podemos fazer aqui uma lista bastante grande de materiais. Agora digamos que a gente queira criar um terceiro material. Não existe nenhum problema. Basta clicar neste mais, criar aqui um novo material. Vamos criar aqui vamos dar o nome de face azul. Ok? Vamos definir a cor difusa para azul. Vamos selecionar uma face do nosso objeto e vamos aplicar este material chamado face azul nesta face que foi selecionada. Pronto. Então agora nós temos a nossa esfera que acaba de ganhar 3 materiais. Só para exemplificar melhor, nós poderíamos estar fazendo aqui, por exemplo, uma nave espacial. Digamos que essa minha nave espacial fosse um único objeto e a minha janela fosse feita de vidro. Então, dessa forma, nós poderíamos aplicar um material do tipo vidro facilmente em apenas algumas faces do meu objeto. Isso é só para você ter assim um exemplo mais prático, né? Bom, nós aprendemos então sobre esse botão atribuir. E o botão selecionar, o que será que faz? Então, vamos selecionar aqui topo verde, tá? E aí eu vou clicar neste botão selecionar. Observe o que vai acontecer com o meu objeto. Bom, eu gostaria que vocês observassem que quando eu cliquei neste botão selecionar,
embora ele tenha selecionado todas as faces e elementos aqui do meu objeto que estavam aplicadas com o material topo verde, existe uma face a mais que está selecionada aqui. E aí é importante que você compreenda que essa face já estava selecionada. Este botão selecionar, ele acrescenta elementos à sua seleção. Então, se nós quiséssemos, por exemplo, selecionar apenas os elementos que fazem parte do topo onde foi aplicado o material, eu tenho que pressionar a tecla A para desmarcar toda a seleção do meu objeto e agora sim clicar com o material selecionado, o botão selecionar. Agora sim nós teríamos apenas a seleção de todas as faces, arestas e vértices que estão com este material topo verde aplicado. E a mesma coisa poderíamos fazer com este botão desselecionar. Ele simplesmente vai tirar da seleção todos os elementos que estão com este tipo de material aplicado. Então, clicando aqui, nós desmarcaríamos. E aí nós podemos ter aí um conjunto de operações que podem facilitar muito essa parte de seleção do nosso objeto. Por exemplo, se nós desejássemos selecionar tudo que está no objeto, menos a parte que tem o material topo verde aplicado, como poderíamos fazer? Pressionando a tecla A, selecionaríamos todos os elementos do nosso objeto. E clicando neste botão desselecionar, com o tipo do material selecionado topo verde, nós estaríamos desmarcando apenas essa parte. Sendo assim, nós poderíamos então fazer uma pequena modificação no nosso objeto e ele acabaria ganhando aí um novo formato. Ou então poderíamos passar por uma situação parecida onde nós gostaríamos de tirar essa face azul e colocar todo o objeto agora com a face azul. Então eu vou clicar aqui neste material e com essa parte que já está selecionada eu clico aqui em atribuir e agora o objeto deixa de utilizar o material da esfera, que é essa que tem a característica vermelha. Ou então poderíamos atribuir este material e agora o nosso objeto deixaria de utilizar o material face azul. Então nós podemos usar até mesmo o material como um facilitador para a seleção dos elementos do meu objeto. Entenderam como é interessante tudo isso? Então, por exemplo, poderíamos desmarcar aqui o objeto, selecionar topo verde, clicar em selecionar e poderíamos agora deslocar tudo isso para esta outra parte aqui do nosso objeto, né? E se selecionarmos agora tudo isso e fizermos aí um efeito de rotação nesse objeto, nós teríamos um objeto quase que parecido com um cogumelo. Muitas animações feitas em computador, vocês já podem ter visto um cogumelo parecido com este aqui, né? Lógico que precisaríamos ainda mudar um pouco as características deste objeto para que ele fosse um pouco mais parecido, mas sem querer, na nossa ilustração, acabamos criando um material muito parecido com o cogumelo. Aqui podemos ver como ficaria o nosso efeito do objeto no processo de renderização, né? Então, mudando a nossa guiazinha aqui, saindo de materiais e entrando na opção de renderizar, nós observamos que o nosso material ainda precisaria sofrer uma série de modificações, né? Para que algumas características dele fossem melhor interpretadas, nos dando um melhor realismo, né? Mas, como um efeito de ilustração, para que a gente possa compreender a aplicação do material, que é o objetivo deste capítulo, eu acredito que já esteja muito bem trabalhado. Existem ainda algumas outras características dos materiais e nos objetos que nós precisaríamos estar falando um pouco mais à frente, que é, por exemplo, o mapeamento UV, né? Que é quando nós vamos aplicar no nosso objeto uma imagem. Então, por exemplo, imagine que você gostaria de que esse objeto tivesse uma característica próxima da madeira, né? A madeira precisaria ali de uma imagem que representasse o tipo da madeira, né? Então aquelas
aqueles veios que a madeira tem, aquelas características, se é uma madeira de demolição, se é um mogno, se é uma madeira de pinos, enfim. Você precisaria aplicar sobre o nosso objeto uma imagem, né? E isso tornaria muito extenso nosso capítulo de materiais, né? Por se tratar de um curso mais básico do Blender, né? Uma inicialização, eu acredito que para essa questão de materiais nós conseguimos atingir o ponto ideal. Essa parte de mapeamento UV é o que nós vamos tratar no nosso capítulo 9, onde nós vamos falar sobre texturas. Subimos um pequeno degrau, um degrau muito importante, é um alicerce na nossa base de utilização do programa Blender para a criação de projetos, né? E no próximo capítulo nós vamos estar falando aí um pouco sobre renderização, esse processo de renderizar, que é o processo quando nós pressionamos aqui a tecla F12, né? Onde temos a imagem que nós estamos recuperando do nosso ponto de visão, que é a câmera, e nós vamos falar um pouco mais apenas sobre renderização. Por enquanto, terminamos aqui o nosso capítulo 7, materiais. Agradeço a sua presença aqui até o final. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se você está realmente aprendendo a utilizar o programa. E também para aqueles que não se inscreveram, se inscrevam. Afinal de contas, para quem está acompanhando o curso, é muito importante que você seja comunicado toda vez que eu estiver disponibilizando um novo vídeo. Muito obrigado e nos veremos então no nosso próximo capítulo. Um abraço e até mais.